Grupo de estudantes moçambicanos foi selecionado para um projeto de produção de ventiladores de baixo custo. Celebra-se hoje o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa. Passam-se 2 anos após a morte do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Mais um caso de Covid-19 e mais um recuperado. Moçambique totalizou hoje 80 casos registrados do novo coronavírus. Destes, 19 pessoas recuperaram-se da doença. Mais um dia, mais um caso. Dos novos casos testados no Laboratório Nacional de Referência, 128 revelaram-se negativos para a infecção de Covid-19 e um revelou-se positivo para a infecção de Covid-19. 80 casos de Covid-19 registrados cumulativamente, dos quais 72 da transmissão local e 8 importados. E mais um recuperado, só para garantir que continuem 61 os casos ativos no país. Até o momento, não temos registro de nenhum óbito. Cabo Delgado continua a liderar os casos. Alberga 58 dos 80 infectados que o país tem registro. 17 estão na cidade de Maputo e 5 na província com o mesmo nome. Em África e no mundo, enquanto sobe o número de novos casos e de óbitos, os recuperados vêm mostrar que a humanidade é mais forte. Temos um cumulativo de quase 3.500.000 pessoas neste momento que vivem com o Covid-19 e destas um pouco mais de 95.000 contraíram a infecção nas últimas 24 horas. Existe um cumulativo de óbitos, aproximadamente de 200.000 óbitos, dos quais 5.255 ocorreram nas últimas 24 horas. Temos neste momento um cumulativo de um pouco mais de 1.126.000 pessoas previamente infectadas por Covid-19 no mundo que neste momento encontram-se completamente recuperadas. Apesar do decreto sobre o estado de emergência determinar o uso de máscara em locais de aglomeração de pessoas, as autoridades da saúde dizem ser importante que qualquer saída de casa implique o uso da máscara. E claro, que se reforce as outras medidas de prevenção para que se vença a Covid-19. A última semana foi a que menos casos de Covid-19 registrou-se, comparando com as outras 3 semanas anteriores. Entretanto, foi a semana de mais testes efetuados. No começo da semana, arrancaram os testes em massa no acampamento de Afungi, Cabo Delgado. E um suspirar de alívio surge para as autoridades de saúde quando, ao fim da mesma semana, os resultados positivos se situam em 9. Até a semana passada registávamos um número crescente de casos. No entanto, na semana epidemiológica que findou ontem, registramos menos casos quando comparados com a semana anterior. Portanto, na semana epidemiológica que findou ontem, registramos 9 casos, na semana anterior registramos 35 casos. Este tipo de curva epidemiológica é típica de um país que registra casos esporádicos. Como em Moçambique nós pensamos que não temos transmissão comunitária, e temos casos esporádicos, este tipo de curva é típica, onde em algumas semanas registramos um número alto de casos, mas na semana seguinte podemos registrar um número menor de casos. Dos 80 casos registrados em Moçambique, 50 é que são de nacionalidade moçambicana. Nós temos aqui 12 nacionalidades diferentes, casos em 12 nacionalidades diferentes e também a maior parte dos estrangeiros que estão aqui listados no gráfico, que estão infectados, são pessoas que trabalham no acampamento em Afungi. Na região da SADC, Moçambique continua entre os países mais poupados pela Covid-19. Ainda há uma dominância grande da epidemia na África do Sul, que registra 75% dos casos da nossa região. A África do Sul, neste momento, registra perto de 6.000 casos já,
dos quais 304 nas últimas 24 horas. Portanto, a África do Sul, só nas últimas 24 horas, registrou mais casos que Moçambique durante esta epidemia toda. Na África do Sul existe transmissão comunitária. O total de testados até este momento no país é de 2.466 pessoas. Grupos de estudantes moçambicanos foram selecionados para um projeto internacional de produção de ventiladores de baixo custo. Concorriam para a iniciativa vários grupos de Moçambique e Gana. São alguns deles. Alguns que se juntam a muitos unidos na luta contra o novo coronavírus. Lutaram e, para já, venceram no concurso. Ocuparam o terceiro lugar entre 25 grupos concorrentes do projeto de produção de ventiladores de baixo custo para atender às necessidades clínicas dos doentes da Covid-19. Juntar as minhas forças, os meus skills de engenharia, as minhas ideias para conceber um projeto que pode ajudar a salvar vidas é de certa forma muito gratificante. O primeiro e segundo lugar do concurso foram ocupados por estudantes de Gana, mas do primeiro ao quinto lugar, todos os classificados vão agora juntar as suas ideias para um projeto único. A princípio, o ventilador a ser produzido não pode custar acima de $500, numa altura em que este meio de apoio à respiração dos doentes chega a custar entre $11.000 e $40.000. O passo a seguir, depois desse, seria juntar ou unir os pontos fortes de todos os projetos que estão no ponto 5 e concepcionar um único ventilador, um único protótipo, um único ventilador que será feito a protótipo por uma empresa já identificada para replicabilidade do mesmo, tanto local como a nível da África também. E esta empresa que vai reproduzir os ventiladores está baseada na vizinha África do Sul. Além do terceiro lugar, ocupado por estudantes moçambicanos, outras equipas, que incluem também moçambicanos, garantiram o quarto e quinto lugares. Dever cumprido por termos participado deste projeto. Temos que considerar que nós estamos em áreas completamente diferentes. Em cada grupo houve áreas completamente diferentes. Então foi realmente um challenge para nós. A classificação dos projetos apresentados pelos estudantes do programa de formação Field Read foi feita por júris de diversos países, como os Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, África do Sul e dos países concorrentes Moçambique e Gana. A iniciativa surge numa altura em que o governo moçambicano anunciou a compra de 300 ventiladores a um valor de mais de $3,3 milhões, o que corresponderia a $11.000 para cada ventilador. Mais de 100 instâncias turísticas fecharam as portas em Inhambane devido à pandemia da Covid-19. A situação deixou mais de 1.400 trabalhadores sem emprego. Lá do alto, a beleza deste pequeno paraíso deixa qualquer um de boca aberta. Mas de perto, o cenário é triste. Não há ninguém na recepção deste lodge, mas também não há ninguém para receber. Se havia previsão de ter casa cheia nas férias da Páscoa, a pandemia da Covid-19 veio deitar abaixo todas as expectativas. Nós estávamos com reservas a cerca de 95% de ocupação para todo o mês de abril. Entretanto, com a pandemia, nós perdemos as reservas e, conforme vê, acabamos mesmo optando por encerrar o estabelecimento. Mas nós adotamos uma estratégia que não é de cancelar, mas sim tentar adiar a estadia para um período, talvez depois da própria pandemia. Entretanto, em alguns casos foi possível, mas a maior parte das reservas mesmo tivemos que cancelar e reembolsar os valores. Edson dos Santos é apenas uma destas pessoas que vive do turismo e, com a casa fechada, ele e mais outras 1.400 pessoas foram forçadas a ficar em casa. Particularmente não tenho agora um trabalho, porque meu trabalho era ligado às instâncias turísticas, aos lodges. De princípio era mesmo ficar em casa de manhã, até chegar ao ponto que foi mesmo impossível me alimentar e tive que sair mesmo para procurar fontes alternativas de cá. Mas então, como ficam os trabalhadores nesta situação? Estabelecemos acordos amigáveis
e nesse momento nós optamos mesmo pela suspensão dos contratos e seguir o que a lei estabelece em termos de suspensão dos contratos. Mesmo sem hóspedes por receber, o grande calcanhar daqueles é, para já, suportar os custos operacionais. Bem, a eletricidade é uma despesa bastante grande, não é? Em média, com uma casa cheia, a eletricidade pode ir até aos 300 mil, 350 mil meticais por mês, não é? Com a casa cheia. Com a casa vazia, pronto, ainda estou à espera da fatura, como é que é, ainda não vi, ainda não sei. Mas sim, são despesas fixas bastante elevadas. Mas não são só os trabalhadores das estâncias turísticas os únicos afetados. Os tradicionais mototáxis que levavam os turistas para os mais diversos lugares hoje passam grande parte do tempo parados. É preciso fazer por ali 1.800, tá bom que pode até fazer 1.500 se conseguir com um turista, não é? Agora, atualmente, só para fazer 500 meticais, 300 é um assunto. Até os pescadores que trazem as tão apreciadas iguarias à mesa dos turistas sentem no bolso a ausência destes nas praias de Vilanculo. Não há nenhum movimento por aí para poderem apreciar o pescado. E assim o pescado está à deriva a qualquer preço de quem puder precisar. Nélio Domingos é guia turístico e tinha a missão de entreter os hóspedes. Mas há pelo menos 2 meses que já não vai às dunas e hoje a sua rotina não passa por ficar em casa. Conseguíamos ter mais de 20 a 50 passeios por dia, por semana, mas desde que isto começou é difícil. Em Inhambane são cerca de 130 estâncias turísticas que fecharam as portas, mas algumas mantêm-se abertas a funcionar a meio gás. O turismo é o principal motor da economia da província de Inhambane, tendo injetado no ano passado mais de 24 bilhões de meticais aos cofres do Estado e é responsável pelo sustento de mais de 10 mil famílias. A Google está a levar a cabo uma pesquisa sobre a mobilidade das pessoas neste período do coronavírus. O mesmo é baseado no uso dos smartphones e outros dispositivos para móveis. Para Moçambique, a pesquisa conclui que houve uma redução de movimentação de pessoas e cresceu a permanência nas residências entre março e abril, se comparado com janeiro e fevereiro. Na ordem contrária em que crescem os números de infecções pelo novo coronavírus no país, reduz o ritmo frenético característico das cidades de Maputo e Matola em dias considerados normais. Um estudo realizado pela Google sobre a mobilidade comunitária em Moçambique nos tempos da Covid-19 fala de uma redução em cerca de 33% do trânsito rodoviário e ferroviário entre os meses de março e abril, quando comparado com janeiro e fevereiro de 2020. E a redução do fluxo de viaturas na via pública já se faz sentir no tempo de viagem de quem faz o trajeto província de Maputo, cidade de Maputo e vice-versa, saindo de casa para o serviço. Eu acho que está normal e está muito bem. Para a cidade penso que irei levar 20 minutos, visto que não há congestionamento, não há tráfego, então está tudo. Amílcar Ricardo também concorda que por estes dias não haja congestionamento na via, mas não esconde os prejuízos que soma com a redução de passageiros. Está boa, mas já não há rendimento. Só estamos aqui, estamos a trabalhar, porque temos que trabalhar, né? Temos compromisso com o povo, mas em termos de rendimento, não há nenhum rendimento. No que diz respeito à ida aos locais de lazer, tais como restaurantes, cafés, supermercados, parques temáticos, museus, bibliotecas e cinemas, o relatório da Google conclui que houve uma redução em 30%. O centro comercial Novari, na Matola, é um exemplo indisfarçável da queda na procura por estes locais, pois mesmo com as portas abertas, não há clientes que se arrisquem a colocar lá os pés e muito menos as suas viaturas. O número de vendas baixou para menos de 50%. E algumas das lojas pediram para encerrar, mas nós decidimos, olha, em vez de encerrar, vamos trabalhar juntos. Vamos ver o que é que a gente pode fazer para ajudar. Mesmo trabalhando juntos, através do reforço das medidas de prevenção do novo coronavírus, os visitantes preferem prevenir-se da pandemia ficando em casa.
pela natureza do negócio, os restaurantes recebiam as pessoas sentavam, tomavam as suas refeições. Os próprios restaurantes também, depois dessa situação, reduziram o número de clientes, colocaram menos mesas dentro dos restaurantes. E neste ambiente de medo de contaminação pela Covid-19, nem o imperador consegue governar o seu pequeno império, atrair clientes e fazer negócio. Exatamente, podemos ter no máximo, se calhar, 4 ou 5 clientes por dia. E nós abrimos aqui às 9, fechamos às 20. Né? Aqui tem espaço para mais de 200 pessoas em simultâneo. Em estado de emergência, os mimos embrulhados numa pizza não são dispensados, mas a ideia é comprar e comer em casa. Os que não podem fazer significa uma queda nos lucros em pelo menos 50%. Com essa epidemia toda aqui, o negócio caiu. Pronto, temos aquelas nossas promoções terças-feiras, tem mantido, né, o nosso estável negócio, mas o negócio em si todo caiu. Ainda que o negócio esteja em queda, nem o Mimos nem o Imperador ponderam encerrar as suas portas. A cor verde é dominante e convidativa. A calmaria traz paz ao espírito de qualquer visitante. Chama-se Jardim Tunduro, local preferido por muitos para descansar nos dias de calor intenso na cidade de Maputo. Mas como medida de prevenção do novo coronavírus, está proibida a entrada de pessoas naquele espaço de lazer. O Tunduro fechou as portas por um tempo indeterminado. Já o Jardim dos Namorados, o Parque dos Poetas na Matola, continuam abertos, mas com fraca afluência dos visitantes. Neste momento nós não sabemos quando é que vamos conseguir reabrir. Primeiro porque ainda existe o estado de emergência, ainda existe a obrigatoriedade de estarmos encerrados. Os dados da Google referem que o número de pessoas que passam mais tempo em casa subiu em 12% e igualmente cresceu a percentagem de pessoas que cumprem tarefas de serviço estando em casa em 5% de março a abril deste ano. Cláudio Paulo tem 40 anos de idade e é docente no Departamento de Física na Universidade Eduardo Mondlane. Antes da pandemia Covid-19, Cláudio saía de casa por volta das 5 horas e voltava às 20 e não tinha tempo para a sua família. Neste período de distanciamento social que Cláudio trabalha a partir de casa, usa do seu tempo e experiência de docência para ensinar algo aos seus filhos e há espaço para brincadeiras. E para conciliar trabalho e dedicar tempo à família, é preciso disciplina. Já tem que saber que papá, apesar de estar em casa, está a trabalhar, normalmente trabalha das 10 até 20 horas. Papá está a trabalhar das 10 às 20 horas e tem intervalos para a família. Tem intervalos para cuidar das tarefas dele, tem intervalo para brincar com eles, tem intervalo para interagir com eles. Mas está a ser muito boa. Quem também está a gostar da ideia de trabalhar a partir de casa é a esposa de Cláudio, que diz ter uma oportunidade de conhecer os seus próprios filhos. Aprendemos a conhecer um pouco mais as crianças e até quem sabe o marido, né? Porque as crianças acordam de manhã, vão à escola. Nesse sentido, a professora é que conhecia melhor a eles, então estando com eles 24 horas por dia, aprendemos conhecendo um pouco mais as brincadeiras, as manhas, a atenção que eles pedem e nós também tentamos retribuir essa atenção que antes não conseguíamos dar por causa do cor do dia a dia. O relatório refere ainda que a ida às farmácias e mercearias no mês de abril decresceu em 9%, quando comparado com os meses de janeiro e fevereiro. Neste grupo, o documento dá destaque a locais como supermercados, armazéns de alimentos, lojas de alimentos especiais e farmácias. Saímos a esta altura para um curto intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Bem-vindos à segunda parte do jornal. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Acompanhe a seguir o que os atores nacionais pensam sobre o estágio atual da liberdade de imprensa em Moçambique, numa reportagem de William Mapote e Abdul Manhissa. 30 anos depois do estabelecimento deste direito, de ano a ano, as organizações da classe jornalística olham com preocupação para o clima do exercício profissional no país. Este ano, a avaliação não foge à regra.
há situações que têm estado a ocorrer no país que atentam contra a liberdade de imprensa e de expressão. E por esse facto nós olhamos com muita preocupação. No seu relatório deste ano, o MISA Moçambique retrata de forma detalhada os nódulos que afetam o exercício profissional no país. O próprio decreto sobre o estado de emergência ser um dos elementos que nos conduziu a esta conclusão de que o ambiente tende a deteriorar até sob o ponto de vista legislativo. Dizemos isso porque nós vimos todos que mantiveram-se artigos que se afiguram proibitivos à criatividade jornalística. O que estamos a dizer é que define-se a comunicação social como um setor fundamental, mas ao mesmo tempo diz-se que os jornalistas devem depender das fontes oficiais, simplesmente. Nós estamos a dizer que sobre a Covid tem que haver uma única voz. E dizer uma única voz não é o mesmo que dizer única direção. Né? Única direção representa objetivos iguais. Mas dizer uma única voz, estamos a dizer que é ditadura. Desde 2013, Moçambique anda num ciclo de quedas sucessivas no ranking anual publicado pela organização Repórteres Sem Fronteira. Nos últimos 8 anos, a melhor posição que Moçambique registrou foi em 2013. Entre os 180 países avaliados, o país esteve na posição 73 e desde então já caiu 30 lugares. Mas para o Sindicato Nacional de Jornalistas, o país até vinha muito bem. Mas em 2019, a situação entrou em degradação. Desde finais, se não meados do ano passado, 2019 e agora, temos estado a constatar, temos estado a verificar ações que impedem o exercício pleno da liberdade de imprensa. Temos estado a verificar ações intimidatórias contra os jornalistas e isso nos preocupa. As forças de defesa e segurança são, segundo os relatórios da radiografia do país, o rosto mais visível de quem coarta o direito e as liberdades profissionais. O quadro legal mantém-se inalterável. Portanto... O jornalista Tomás Vieira Mário diz que os tempos de conflito são regra geral, os momentos de golpe para a liberdade de imprensa. Sempre que estamos em conflito militar, não há dúvida que a liberdade de imprensa é sempre das primeiras vítimas. Quer por omissão, quer por ação. Nos últimos anos tem sido publicamente referenciado algum clima de medo para a imprensa que instalou em Cabo Delgado. E quando a liberdade de imprensa fica em causa, há sempre marcas para quem entra no fogo cruzado entre a liberdade e o direito. Muitos jornalistas têm medo. Amada Bubacar é o testemunho vivo desta situação, que já mudou a sua forma de ser e estar na profissão. Vamos dizer, estamos num nível não satisfatório. Não satisfatório porque, se formos a ver o que nós, como jornalistas da província, escrevemos, não vai além da informação. Portanto, ignoramos a notícia e reportamos as informações. E como sabe, as pessoas não precisam de informações, mas sim de notícias. Há, de facto, pouca liberdade de imprensa em Moçambique. O Gabinete de Informação, Gabinfo, é o braço estatal que zela pela regulação e licenciamento dos mídias no país. Este órgão diz estar atento e respeita as leituras feitas e mantém-se aberto para um diálogo em prol da solução de eventuais constrangimentos. Nós recebemos, de facto, essa percepção e nós questionamos quais são os pontos que se pode colocar à mesa que é para serem observados. O governo é o ator, a comunicação social é outro ator. Temos espaço para discutir e avaliar o que efetivamente está mal. E nós perguntamos o que efetivamente está a acontecer para que os jornalistas, os órgãos de comunicação social sintam que há, de facto, pouca liberdade de imprensa em Moçambique. Há desafios, é normal, é um processo.
os desafios existem, mas a nossa posição é que estamos abertos para receber das organizações, dos jornalistas e dos órgãos de comunicação social aquilo que são as dificuldades e que possam ser resolvidas pelo governo. Então, o Conselho Superior de Comunicação Social é um órgão de disciplina que tem também a responsabilidade de assegurar a independência dos meios de comunicação social no exercício dos seus direitos. O presidente deste órgão considera que a questão da liberdade de imprensa deve ser vista não só na perspectiva de direitos, mas também de responsabilidades. O quadro político-legal mantém-se, em termos formais, sério, robusto, contudo, na prática, há desafios que mencionei. Em termos da classe, das empresas de mídia, há desafios grandes em termos de qualidade técnica, profissional e ética, que é preciso melhorar. Liberdade, ética, deontologia, transparência e verdade. Estes são os 5 vértices de uma reflexão sobre a liberdade de imprensa em Moçambique, numa reportagem de Abdul Maniz, Almir Jalani, William Apote, STV. Passam hoje 2 anos após a morte, aos 65 anos de idade, do líder da Renamo, Afonso Dhlakama. O atual presidente da Perdiz, Ossuf Momad, compromete-se a seguir os ideais do seu antecessor e espera que o governo reconheça Dhlakama como herói nacional. Renamo juntou este domingo 6 quadros ao mais alto nível para juntos celebrar o 2º aniversário da morte de Afonso Dhlakama. Durante a comunicação à nação, o líder da Renamo, Ossuf Momad, começou por falar da trajetória política do seu antecessor, tendo em seguida lamentado o facto de Dhlakama ter morrido sem ver o seu sonho realizado, que era ver os serviços sociais básicos próximos ao cidadão. Assim, Ossuf Momad compromete-se a seguir com os planos de Afonso Dhlakama. Quando o nosso ícone tombou, juramos liderar o partido, seguindo, inspirando-nos na letra e no espírito, nos seus ideais e seu legado. Por isso, continuamos a negociar com o governo e esperamos muito brevemente concluir com êxito o processo do TTR. Não nos deixamos abalar pelos nossos adversários, que a todo custo pretendem dividir a nossa família Renamo. Ossuf Momad disse ainda que mais do que chorar, este é um dia de reflexão sobre o legado de Dhlakama. Exaltamos Afonso Dhlakama no dia 3 de maio como nosso herói e esperamos do Estado moçambicano o seu reconhecimento como tal, porque o seu contributo, o seu nacionalismo e o patriotismo elevaram Moçambique para o nível de países que têm a democracia e o Estado de Direito como apanágio de governação. A morte de Afonso Dhlakama foi também celebrada por todas as delegações provinciais da Renamo no país, segundo deu a conhecer o seu líder. E familiares, amigos e antigos colegas recordam aquele que se auto-intitulou pai da democracia em Moçambique. A 1 de janeiro de 1953, na província de Sofala, centro do país, nascia um político, militar e líder da resistência nacional moçambicana Renamo, o principal partido político da oposição em Moçambique, Afonso Macacho Marceta Dhlakama. Quis o destino que no dia 3 de maio de 2018 perdesse a vida aos 65 anos de idade na Serra da Gorongosa, na província que ele viu nascer, onde estava escondido desde 2015 por questões políticas. Durante décadas, Afonso Dhlakama liderou os destinos da Renamo após a morte de André Matsangaíça e era conhecido nos meandros políticos pela sua frontalidade. Não é de meia dúzia dos comunistas da Frelimo que vão decidir pelo futuro de mais de 25 milhões. Vocês, a Renamo enviou caminhões para carregar vocês.
Um homem de muitas qualidades e que deixa muitas marcas segundo os seus antigos colegas de Bataja. Afonso Jacama deixou homens capazes de poderem fazer com que esta Renamo siga em frente aquilo que eram os ideais não só da Afonso Jacama, mas também de André Matado Massangaíssa. Foi um bom pai e nós só perdemos a figura física, mas em termos dos seus ensinamentos ganhamos muito e por isso a Renamo está sempre a progredir. Jacama era um homem movido pela fé e defendia a união de todos para vencer as batalhas. Quem se diz é Fernando Mazanga, um dos seus homens confiados e que trabalhou como porta-voz da Perdiz durante 12 anos. Portanto, ele dizia-nos e nos inculcar a todos nós que nós tínhamos que acreditar no que estamos a fazer, termos amor naquilo que estamos a fazer e estarmos unidos, porque só unidos é que podemos continuar para podermos aguentar com aquilo que é a descarga que o adversário político faz, que é um adversário que era temido a nível de todo mundo. Portanto, sinto neste momento que perdi um pai. Esta mensagem parece que não foi acatada por todos os membros da Renamo. Exemplo disso é a forma como o partido se apresenta atualmente no cenário político nacional, segundo Raul Domingos, que foi negociador-chefe da delegação da Renamo nas negociações de paz no país. É evidente para qualquer um que a presença da Renamo na arena política hoje é mais frouxa do que antes. Para Ivone Soares, sobrinha e antiga chefe da bancada parlamentar da Renamo na Assembleia da República, parte do que a Renamo vive hoje resulta da falta de lealdade de alguns membros e amigos de Jacama. Eu penso que há pessoas sim que não foram tão leais como tentaram parecer quando ele era vivo. E pronto, é assim, em política é assim, não é? As pessoas mudam, as lealdades mudam também em função dos novos eventos e não podemos nos surpreender muito, mas dói quando a gente constata, não é? Vocês são suficientes para esmagar por completo. Um líder carismático. É assim como seu irmão lhe trata. Apesar de tudo, Afonso Jacama é uma figura que pelos seus feitos transcende fronteiras. Jacama já não era só Moçambique, mas também todo o mundo. Foi uma ausência definitiva que todos nós achamos a sua falta. Saudade fica e a vida continua. Maria e Afonso Jacama Júnior, filhos do líder histórico da Renamo, contam que um dos momentos mais dolorosos e difíceis das suas vidas foi quando despediram-se do seu pai há 2 anos, numa partida sem volta. Hoje tentam voltar à rotina, seguir em frente. Revelam que só o tempo é capaz de lhes ajudar a conviver com a ausência. Mas enquanto isso não acontece, a saudade é bem dolorosa. Perder um pai é como se tivesse perdido um livro, uma biblioteca, uma boa parte de mim. É isso que eu disse, nós vamos se acostumando a viver sem ele, né? Exatamente, pouco a pouco vamos cair na realidade que ele já não está mais presente, mas a recordação que ele deixou foi boa. Não é? Afonso Jacama significava um amplificador da voz do povo, afetos e desafetos à parte, a sua forma de se fazer ouvir era inegável, não é porque era meu pai, mas Afonso Jacama era um homem extremamente diferenciado. No entanto, infelizmente, as pessoas morrem, a saudade fica e a vida continua. Sim. A vida continua e é por isso que a nossa equipe de reportagem seguiu até a casa do sucessor de Afonso Jacama. Momad revela que Jacama é um homem que morreu sem ver realizado parte do seu sonho. Ele gostaria de ver o povo moçambicano a ir para as eleições e eleger um partido, um candidato, e que fosse aquele candidato, aquele partido que pudesse ser governado. Isto, durante a vida, ele não conseguiu viver. E ele trabalhou e desenhou para que o país tivesse uma administração pública descentralizada. E esse trabalho ele fez com muito sacrifício, mas a sua concretização ele não pôde viver.
Otimista, Momada acredita que um dia o sonho deste homem, que na sua opinião morreu defendendo os moçambicanos, será realizado e justifica porquê. Para mim, o Afonso Dhlakama foi pai, foi mestre, foi professor. Nós nos inspiramos do Afonso Dhlakama. Tudo quanto estamos a fazer para irmos ao encontro daquilo que foi o sonho do presidente Dhlakama. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado de tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá amanhã registrar 27 graus de máxima e 18 de mínima, 27 graus de máxima também em Xai-Xai e 19 de mínima. Em Inhambane, 29 graus de máxima e 20 de mínima. Centro do país, Tete, 33 de máxima e 21 de mínima, 26 graus de máxima para Chimoio e 15 de mínima. Na Beira teremos uma máxima de 28 graus e uma mínima de 19, 29 de máxima para Quilimane e 20 de mínima. Já no norte do país, 27 de máxima para Lixinga e 13 de mínima, 31 graus de máxima em Pemba e 20 de mínima, 29 graus de máxima em Nampula e 19 de mínima. Até já. Muito boa noite, estamos de volta ao jornal. O Comitê Olímpico de Moçambique irá promover palestras que terão como oradores atletas e gestores desportivos. São palestras inseridas na campanha Olimpismo face à Covid-19. O Comitê Olímpico de Moçambique garante que vai apoiar os atletas bolseiros até junho de 2020. Fique em casa, fique seguro. Juntos somos mais fortes que o Covid-19. O Comitê Olímpico de Moçambique quer que os desportistas se transformem em agentes de transmissão de mensagens de combate ao novo coronavírus. É neste sentido que lançou a campanha Olimpismo face à Covid-19, uma iniciativa em parceria com a Academia Olímpica, que visa consciencializar a todos sobre os cuidados a ter em tempos de crise sanitária mundial. O Comitê Olímpico de Moçambique tem um outro desafio sem precedentes pela frente: realizar os programas e atividades numa conjuntura de restrição global e nacional imposta pelas medidas tomadas pelo nosso governo e recomendações da OMS. Em meio às recentes dúvidas das autoridades de saúde do Japão em relação à realização do maior evento desportivo do planeta próximo ano, o Comitê Olímpico de Moçambique garante que vai manter o apoio aos bolseiros nacionais, bem como aos atletas que ainda lutam pela qualificação. Permisso no cumprimento das nossas atividades, com destaque no contínuo apoio aos nossos bolseiros até junho de 2021. No apoio à preparação dos atletas qualificados para os Jogos Olímpicos e no apoio. Lembre-se que no dia 23 de julho celebra-se o Dia Olímpico, no momento em que a Covid-19 constitui uma das maiores preocupações do movimento. O governo do Madagascar continua a distribuir chá de ervas tradicionais que alega curar a Covid-19, mesmo sem aprovação científica. Guiné-Bissau é o segundo país a receber chá de ervas tradicionais e em breve os Estados-membros da CEDEAO poderão beneficiar do remédio. A suposta poção milagrosa contra a Covid-19, anunciada mês passado
pelo presidente de Madagascar, André Rajoelina, tem vindo a ganhar aderentes. Este sábado, por exemplo, a Guiné-Bissau recebeu várias quantidades desta poção que Rajoelina alega curar pessoas infectadas com Covid-19 dentro de 7 dias. O estranho é que mesmo com a tal cura milagrosa, Madagascar registra 132 casos positivos, dos quais 92 estão curados. Batizado como Covid orgânico, a poção é um chá feito de artemisia, uma planta considerada eficaz na cura da malária. Todavia, a Organização Mundial de Saúde não aconselha o uso deste chá, pois os seus efeitos ainda não foram estudados pela ciência. Entretanto, a Guiné Equatorial e Guiné-Bissau já aderiram ao medicamento e pretendem usá-lo na cura dos pacientes da Covid-19. Segundo uma fonte oficial do governo do presidente Umaro Embalo, dentro de alguns, todos os 14 Estados-membros da CEDEAO vão adquirir o chá. A Rajoelina, que já mandou distribuir o chá milagroso por todos os cidadãos de Madagascar, acredita que esta bebida vai mudar a história do mundo. As autoridades sul-coreanas dizem que Kim Jong-un não chegou a passar por nenhum procedimento cardiovascular um dia depois da suposta aparição do líder da Coreia do Norte, desaparecido há 3 semanas. Este domingo, as duas Coreias envolveram-se em tiroteio. Finalmente, o líder norte-coreano Kim Jong-un, que não era visto desde 11 de abril, reapareceu em público este sábado. Pelo menos é o que se pode ver nas fotografias exibidas pela televisão estatal norte-coreana. E num curto vídeo que também teria sido exibido pela televisão estatal, Kim Jong-un é visto a caminhar com uma ligeira dificuldade numa fábrica de fertilizantes. Entretanto, a imprensa internacional continua com dificuldades de confirmar a originalidade das imagens. O certo é que na manhã deste domingo houve tiroteio na zona fronteiriça entre as duas Coreias, iniciado pelas forças norte-coreanas contra um posto de guarnição da Coreia do Sul. Por sua vez, a Coreia do Sul respondeu ao ataque com tiros. Entretanto, segundo as autoridades sul-coreanas, não consideram o tiroteio uma provocação. Ainda este domingo, uma fonte oficial do governo sul-coreano negou a informação de que Kim Jong-un tenha passado por uma cirurgia cardiovascular. Já o presidente norte-americano Donald Trump disse no Twitter que estava contente com a reaparição do líder norte-coreano. Mãe, palavra sublime que exprime a força do universo, a razão da nossa existência, nossa muralha que trava as dores da vida para que a paz e o amor brotem sem ranhuras. Fazemos de Vénia por ser essa super educadora. Hoje, mais do que nunca, a Vénia é por reconhecer o seu papel na luta contra a Covid-19. Contigo temos certeza, essa luta vamos vencer. Os profissionais da comunicação são fruto do teu árduo trabalho educativo e a tua luta nos inspira na conquista da liberdade de imprensa, este bem maior que as sociedades democratas precisam para se desenvolverem. Somos guerrilheiros da liberdade de expressão, mestres das palavras, esculpindo valores que edificam a sociedade. Com rigor e isenção, buscamos sobrevivência nesta sociedade que oprime a verdade. E o grito da vitória vai ecoar porque, tal como a sua luta mãe, a derrota não tem vitalidade. Feliz Dia da Mãe e da Liberdade de Imprensa. Boa noite.